Muito bem, chegamos à lição número 2 do terceiro trimestre com o título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Muito importante essa lição, porque pecado significa errar o alvo, e o nosso alvo é Cristo, porque diz a Bíblia que nós fomos criados por Deus e para Deus. Então nós fomos criados para passar a eternidade com Deus. Então quando nós erramos o alvo, e o significado de pecado é esse, é errar o alvo, é caminhar na direção errada, e também pode significar de propósito acertar o alvo errado, ou seja, pecar de propósito. Então nós temos que tomar este cuidado e aprendermos aqui dentro da doutrina bíblica, né? Verdadeiramente o que é o pecado e o mal que ele pode e causa para toda a humanidade. O texto está registrado em Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei não pode libertar ninguém. A lei é como um espelho que você chega diante dele, nota que o seu rosto está sujo, mas o espelho não pode limpar o seu rosto. Então a lei não pode libertar o homem do pecado. A lei simplesmente diz ao homem: não faça, não pode fazer, é errado, é pecado. Mas quem dará força ao homem para vencer este pecado? Somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então a Bíblia vem clara em dizer que o primeiro Adão, ele pecou, ele errou, e toda a humanidade, né, vem também sendo atingida pelo pecado original ali de Adão. No entanto, o segundo Adão, diz a Bíblia que o segundo Adão é Jesus, e o sacrifício de Jesus foi perfeito. Então o segundo Adão, o sacrifício dele pode salvar toda a humanidade, desde que entregue a sua vida ao Senhor Jesus e confie nele. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20 está registrada a nossa leitura bíblica em classe. E a introdução está dizendo: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano para o pecado. Por isso a regeneração é o único meio possível para desfazer as consequências do pecado. Então este pecado agora, né, ele está entremeado aqui à natureza humana. Então só pode ser transformado pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada, enfraquecida. Então este processo abre as portas para a normalização do pecado. Então nós temos que tomar cuidado e voltarmos, né, às doutrinas, e as doutrinas ortodoxa cristã, a teologia ortodoxa que ensina sobre o pecado, que nos orienta a vencer o pecado através do Senhor Jesus Cristo. Sozinho o homem não pode vencer o pecado. Ah, pastor, mas será que o pecado não é por causa do meio que a pessoa vive? Veja bem, todo ser humano, a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Ou seja, mesmo se a pessoa viver num lugar muito pobre, ou se a pessoa viver num lugar muito rico e abastado, da mesma forma peca-se. Parte primeira aqui da lição, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. No item 1, definição de pecado. Então, dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, em grego é hamartia, e que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Então, pecar é errar o alvo, mas também significa deliberadamente acertar o alvo errado. Então, muitas vezes a pessoa quer fazer a coisa certa e acaba errando, mas muitas das vezes também a maldade está inteiramente ali no coração do homem, que não procura dominar-se, não procura buscar a ajuda de Deus e vai cometendo esse pecado deliberadamente. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. Então faz o homem pecar contra o próximo e por omitir em fazer o bem. Veja bem, até a omissão de fazer o bem é pecado, porque a palavra do Senhor, ela nos fala dessa forma. Ela diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele comete pecados. Então está registrado na palavra do Senhor. Está dizendo assim, ó, lá em Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então nós sabemos fazer o bem e precisamos da ajuda do Senhor para colocar em prática esse bem e podermos ajudar o próximo, aquele que está ao nosso lado. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Lá em João capítulo 3, versículo 3 ao 7, registra a história de Nicodemos, e Jesus deixa bem claro para ele: se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, então,
tem uma dúvida, né? Como que o homem pode nascer de novo? Jesus explica que é a regeneração através do Espírito Santo, através de crer no nome de Jesus, a pessoa tem um novo nascimento e ele então agora ele passa a andar com Deus e a entender as coisas que são de Deus. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. No item 2 aqui, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Veja bem, quando Deus coloca o homem no jardim para cuidar do jardim, o Senhor então coloca ali uma companheira ao seu lado e o único mandamento para aquele primeiro casal era não desobedecer a Deus em apenas um mandamento. Eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia apenas um mandamento a eles e eles erraram o alvo, né? Cometeram este pecado, essa desobediência. O pecado de Adão foi transmitido a toda a humanidade. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Então, este mal está dentro de nós. Nós chamamos isso de carnalidade. E só pode ser vencida através da ação do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, diz que dentro de nós tem uma batalha constante. O Espírito batalha contra a carne, ou seja, dentro de nós tem um Espírito que deseja servir a Deus. E dentro de nós também tem a carnalidade que deseja as coisas do mundano, as coisas que são corrompíveis. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo e somente pela fé em Cristo. No item 3, corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado, fazer as coisas erradas, é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidos. Então toda a área do ser humano, todo o sentido do ser humano, ele está corrompido, está propenso a fazer a coisa errada. Ele só pode ser liberto do pecado após convencimento do Espírito Santo. Então, sem a ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Nós precisamos dessa ajuda. Todo homem é escravo do pecado e somente pela graça pode ser salvo. Somente por meio da graça o homem pode receber a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Então veja bem, todo ser humano é convidado pelo Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, a se entregar ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça, que graça é essa? É o favor imerecido dado por Deus, então não é pelo merecimento humano, não é uma dádiva humana, isso é uma dádiva divina, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pastor, de onde vem essa fé? Diz lá em Romanos 10, a fé vem através de ouvir a palavra de Deus, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que o homem não se glorie. Então a palavra do Senhor aqui é muito clara quanto a isso e que Deus nos ajude a levar esta palavra que fará com que a pessoa tenha essa fé. A fé salvífica, ela vem através de ouvir a palavra de Deus, para que a pessoa possa compreender este projeto maravilhoso de salvação ali expressado na cruz do Calvário. Parte 2, as teologias modernas. No item 1, a teologia do pecado social. Então nós temos a teologia do pecado social, a teologia da libertação e também essas teologias modernas têm trazido vários vícios, né, e adentrado dentro das igrejas, e também o liberalismo teológico. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, na Colômbia, e Puebla, em 1979, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio das estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça, também a injustiça social, a desigualdade social. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Veja bem, vai se misturando uma coisa com outra coisa e vai mexendo com o psicológico das pessoas, porque as pessoas dizem assim, pastor, mas existe muita injustiça social, verdadeiramente existe, mas só que se nós consertarmos
tivermos todas as justiças sociais do mundo hoje, e se o mundo ficar benéfico para todas as pessoas, né? Mesmo assim, nenhum homem poderia ser salvo a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque mesmo nos países ricos, aonde ali tem mais justiça sociais mais justiça social do que nos países pobres, mesmo ali há pecado, né? E terríveis pecados. Então veja bem, aonde se tem mais índice de suicídio não são nos países pobres, o maior índice de suicídio são nos países ricos, ou seja, a pessoa está ali, às vezes tem de tudo, mas não tem a paz de espírito, não tem a libertação que só pode vir a partir do Senhor Jesus Cristo, né? Então isso nós temos que tomar este cuidado, tá certo? No item 2 aqui, teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias de socialismo de Karl Marx. Essa teoria, né, busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, lá no Peru, e também Leonardo Boff no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então veja bem como que está se procurando, né, na teologia moderna um caminho errado. Veja bem, nós precisamos de justiça social, sim. Precisamos de mais igualdade social, sim, é lógico, claro. Precisamos que a pobreza diminua, claro. Mas isso não fará que ninguém vença o pecado, porque o pecado só é vencido através da ação do Espírito Santo. E outra coisa, é uma batalha diária. Não é se você chegar numa pessoa e falar, tá aqui R$ 1.000.000, $1.000.000, a partir desse momento agora você pode comer do bom e do melhor, você pode estabelecer uma grande mansão, e diga a ele assim, agora você não tem mais motivo para pecar. Ele não vai nem entender essa teologia, né? Ele vai achar meio estranho esse ponto de vista. Então nós temos que tomar este cuidado. Uma das vertentes, né, deste pensamento é a teologia da missão integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho. Então nós temos que tomar esse cuidado. Por quê? Então, olha só, eles transformam o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Não, veja bem, o evangelho é transformação de vida, transformação de vida. Esse que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que certa feita, quando Jesus, né, é derramado um perfume caro nele, ele diz que aquele perfume estava preparando ele para o seu sepultamento. Então Judas Iscariotes, não preocupado com os pobres, mas preocupado na ganância, disse assim, poderia se vender este perfume e dar aos pobres. Jesus deixou bem claro, sempre terei os pobres. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte, você sempre vai poder ajudar alguém. Então, e quando fala pobre, é de uma maneira geral, porque nós sempre podemos ajudar as pessoas. E nós vamos ver que as pessoas de mais bom coração, nem sempre aquelas que têm mais dinheiro. Às vezes as pessoas que têm menos dinheiro são aquelas que mais ajudam o seu próximo ao seu redor. Então nós não podemos confundir uma coisa com outra coisa. É necessário justiça social, sim. É necessário que diminua a pobreza, sim. É necessário, né, o combate nesse sentido, mas nós não podemos usar o evangelho como militância. O evangelho é transformação de vida. O evangelho é o poder de Deus, está acima de qualquer questão ideológica e política. O evangelho está acima das questões ideológicas e políticas. No item 3, da segunda parte, liberalismo teológico, após a reforma protestante em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das escrituras são questionados. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter, né? Para quê? Para uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Então, assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Então, nós temos que tomar este cuidado. E a Bíblia já traz uma orientação, né,
quanto a este pensamento. Então, este pensamento já há uma orientação aqui na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, já há 2000 anos atrás, escreve a Timóteo, ali em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina. Ah, não sofrerão essa doutrina, olha, é pecado, não se deve fazer isso, não se pode fazer aquilo. Isso é incomóvel, incomoda a pessoa. Então a Bíblia incomoda as pessoas que querem andar de qualquer maneira. Então veja bem, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades carnais. Então, o camarada vai falar, bom para mim é o pastor fulano, é a igreja fulano. Por quê? Porque lá pode tudo. Então vamos tomar cuidado, que nós precisamos andar de acordo com a Bíblia Sagrada. Parte 3 e última, a normalização do pecado. No item 1, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética, e a prática dessa conduta dá-se o nome de moral. Nessa concepção, veja bem, nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter do cristão. Então, se o cristão obedece à palavra de Deus, ele então tem o seu caráter cristão firmado na palavra, firmado nas orientações do Senhor Jesus Cristo. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e torna-se moralmente desajustada. Então, a sociedade hoje ela está totalmente desajustada. E a Bíblia já diz lá em Isaías, veja bem, Isaías foi escrito 750 anos antes de Cristo nascer. Cristo nasceu há 2000 anos, então há mais de 750 anos atrás, Isaías já escreve, ai daquele que chama o mal de bem e chama o bem de mal. Então são o que? A deturpação que está tendo. Temas progressistas violam a ética e moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas, né? Então isso aí está sendo propagado. A intimidade a intimidade sexual, não, isso aí não tem problema nenhum antes do casamento, mas a palavra do Senhor está dizendo que se houver uma intimidade antes do casamento, ela é chamada então, na palavra do Senhor como pecado. Então, é um pecado. A intimidade fora do casamento, se o homem ou a mulher tem uma intimidade fora do seu casamento, uma intimidade sexual, é chamado de adultério. Então, tudo isso aí está previsto na palavra do Senhor, está orientado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo, os viciados não herdarão o reino dos céus. Então, tudo isso está registrado na palavra de Deus, está sendo orientado na palavra do Senhor. E nós temos que tomar este cuidado, então. No item 2 aqui, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade, né, de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal. Então, antes do casamento, não tem problema nenhum. Se nós somos namorados, se nós somos noivos, nós amamos um ao outro, então isso não tem problema. Isto é pecado, está registrado na palavra do Senhor. E também a intimidade extraconjugal também é pecado, está registrado na palavra do Senhor. E hoje em dia, né, como está sendo deturpado, a doutrina da castidade é vista como opressora. Não, mas como é que a pessoa não vai ter nenhuma intimidade até o casamento? Essa é a orientação bíblica. Um jovem vai namorar outra jovem e eles vão se guardar e após o casamento eles vão ter sua intimidade e o Senhor vai lhes abençoar, né? E essa intimidade vai estar sempre ter sempre ali um progresso sobre a vida deles, um progresso em todas as suas áreas, porque a intimidade entre um casal também afeta a sua espiritualidade. Por isso, não se engane, as pessoas que se dão, né, à luxúria, se dão à licenciosidade, à erotização, qual está sendo tão banalizado hoje, até a erotização infantil, não se engane, isso aí traz um mal terrível para a espiritualidade. O ser humano, ele fica atormentado com isso, mesmo que ele cause ali um prazer momentâneo, mas depois isso aí fica afetando a sua mente. O pecado está sendo tolerado e a família está sendo desconstruída através dessas novas teologias, né? E a doutrina da santidade está sendo negligenciada. Então, que Deus tenha
compaixão e misericórdia. No item 3, a dessacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. Então nós temos que tomar cuidado, porque existe um slogan chamado assim, ó, meu corpo, minhas regras. E dentro desse slogan, a pessoa pensa que pode, né, usar drogas, prostituir-se, cometer o aborto, cometer suicídio, cometer a eutanásia. Não. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar deste corpo, né? De maneira tanto na área espiritual, na área física, precisa cuidar deste corpo. Alguém diz, pastor, mas a mulher não tem o direito de fazer o aborto, porque o corpo é dela, sim, veja bem, o corpo é dela. Mas só que aquela gestação, aquele bebê que está sendo gerado ali, não é uma extensão do corpo dela, ali é uma nova vida. Então tem que ter este cuidado, esse ensinamento, porque também muitos estudiosos dentro da área da psicologia ensinam que todas as mulheres que fazem aborto, que já cometeram, né, já fizeram aborto, a mente dela, o psicológico delas ficam gravemente afetados. E isso nunca é falado a elas, né? Então nós temos que trazer também esse ensinamento a essas mulheres. Conclusão, a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã, porque a fé cristã, ela traz o que? Equilíbrio, né? Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à humanidade. Então a igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, a carnalidade, o mundo, o mundanismo, o pecado e toda a atuação do inimigo e todo o pecado e toda a atuação do pecado sobre a raça humana. Então nós precisamos combater desta forma. O trabalho da igreja aqui na terra é esse. E começa pela intercessão e começa pela oração sincera e amarmos as pessoas, né? E falarmos com ela com amor a respeito da obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para as perguntas número 1. Segunda lição, como a Bíblia defende o pecado? Como a Bíblia define o pecado? O pecado é definido como transgressão da lei de Deus. O que é corrupção total? É corrupção da mente, é corrupção da moral, espiritual da raça humana, né, da natureza humana. Então essa é a corrupção total. Nós entendemos que através do pecado de Adão, então houve essa corrupção total e só Jesus pode curar a raça humana do pecado. No item 3, o que enfraquece a responsabilidade moral do pecador? A mudança de ênfase do pecado original, né? Então a natureza humana para o pecado social, estrutural. Então enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então olha, não, você está pecando, mas é por causa do que você é muito pobre, é porque você nasceu numa comunidade muito pobre. Não, você está pecando porque o ser humano é pecador. Não importa se ele nasce no local mais pobre, num país mais pobre, ou se ele nasce lá na Suécia, num país riquíssimo. Não, não. O pecado é inerente à raça humana por causa do pecado de Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, é poderoso e eficaz para libertar-nos de toda a opressão do pecado e escrever o nosso nome no livro da vida e nos dar a graça, né, de morar com ele na eternidade. Pergunta 4. O que reflete o caráter do cristão? A obediência aos princípios bíblicos refere o caráter de um cristão. Pergunta 5. Por que a vida humana é sagrada? As escrituras ensinam que a vida humana ela é sagrada porque tem origem divina, tem origem em Deus. Então Deus é o dono da vida. Só Ele pode dar e tirar a vida. Então que o Senhor Jesus continue nos guardando e nos livrando de todo perigo, de todo mal, de todo pecado, porque somente Ele, né, pode nos dar força para vencer o pecado. A Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Que o Senhor nos dê essa força, essa graça em Cristo. Amém.